Queridos companheiros, irmãos, no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas, mestre por excelência, aquele que nunca, jamais nos abandona. Aproveitando esse espaço virtual, eu conclamo a todos a unir, entrelaçar nossas auras e estarmos juntos espiritualmente para ouvir o aprendizado que nós trouxemos, as palavras que nós trouxemos para o dia de hoje, que versa justamente sobre o sentido da Páscoa. Porque amanhã, dia 12 de abril, domingo de Páscoa, a cristandade do mundo inteiro comemora, cada um ao seu modo, a Páscoa, que é o renascimento do Cristo. Para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender de onde vem a Páscoa, nós vamos nos localizar no tempo e no espaço e trazermos alguns dados históricos para nossa compreensão, para o nosso entendimento. Há 1700 anos antes de Cristo, aproximadamente, Abraão, que é considerado o grande patriarca da fé e do povo hebreu, foi chamado por Deus, segundo o Velho Testamento, para migrar para Canaã, a terra prometida, a terra que seria o berço do povo hebreu. E assim ele deixa a região da Mesopotâmia, ele deixa sua terra Ur, no sul da Mesopotâmia, e empreende uma viagem longa, penosa, rumo ao oeste, atravessando todo o deserto da Síria, e vai para Canaã, onde hoje é a terra de Israel, Jordânia, e ali ele forma uma família. Só para nos localizarmos, Mesopotâmia hoje compreende aquela região onde fica especialmente o Iraque e o Kuwait, e é uma região rodeada por dois rios, Tigre e Eufrates. E é por isso que se chama exatamente Mesopotâmia, que é uma palavra grega, que significa exatamente meso, entre, no meio, e pótamos, rios. É uma vasta região que é deixada por Abraão em busca da terra prometida, conforme instruções de Deus. Ora, ali ele tem dois filhos, um com Sara, Isaque, o filho amado, o filho legítimo, mas antes ele tem um segundo filho, que é com Agar, uma escrava egípcia que servia a Sara, porque até então ele achava que não podia ter filhos, que Sara era estéril, e com a compreensão da sua esposa amada, com a anuência da sua esposa, ele toma a escrava numa união carnal, de onde é gerado Ismael. Ora, esses dois filhos, um deles, Isaque, é personagem muito conhecida por todos nós, porque para provar a fé em Deus, Abraão é concitado, é chamado a sacrificá-lo no Monte Moriá, onde hoje é a própria Jerusalém. E este Isaque casa-se com Rebeca, e desta união nascem
Esaú e Jacó. Jacó, por sua vez, tem 12 filhos, e esses 12 filhos, futuramente, seriam os futuros líderes das tribos de Israel: Efraim, Judá, Agar e assim por diante. Ora, mas um dos filhos de Jacó se destacava por inteligência e sagacidade, por uma força moral incompreendida por seus irmãos, era alvo de muita inveja, de muitos ciúmes, de muito ódio, e por assim por ser querido, filho amado de seu pai, Jacó, seus irmãos tramam vendê-lo como escravo para o Egito. E numa das caravanas que se dirigia para aquele país, ele assim é vendido e levado para a terra dos faraó e criado por Potifar, mas por obra divina e inexplicavelmente ele cai na graça do próprio faraó. José é criado com todas as benesses, desfrutando de toda a fartura e a beleza do império, e devido à sua grande dedicação ao faraó, é eleito como se fosse um primeiro-ministro, um chanceler, o segundo homem, o braço forte do próprio faraó. E nesta mesma época, e neste mesmo tempo, Israel é acometido de uma seca enorme, fome, miséria, desgraça, e seus irmãos então resolvem pedir socorro aos egípcios. E são recebidos nada mais, nada menos que por José, que, apesar de não ser reconhecido, perdoa os seus irmãos e pede para que eles tragam toda a sua família. E nesta época contava por volta de 70 a 100 pessoas. Esta pequena gleba, este pequeno aglomerado de pessoas, esta pequena família descendente de Jacó reproduziu-se, e em pouco mais de 430 anos de escravidão tornaram-se milhares no Egito. Após a morte de José, deixaram este povo de ser tratado com benevolência, com cuidados, e passaram a ser tratados como escravos. E até que, num determinado instante, localiza o Senhor de Abraão, o próprio Deus, no meio deste povo, a figura de Moisés, o libertador, aquele que iria tirar o povo da escravidão. E assim, nós temos a Páscoa judaica. Desta forma, surge no meio do povo o dia da libertação, a Páscoa judaica, que comemora a travessia, a saída da escravidão. Páscoa em hebraico, Pessah, que significa exatamente isso: a travessia, a passagem, o pular, também tem este significado. Mas neste interim, várias tentativas foram feitas por Moisés no sentido de libertar este povo, mas o endurecimento do faraó fez com que recrudescesse a sua maldade, e o povo foi submetido a serviços pesados, a trabalhos lamentáveis, e muitos pereceram devido ao sacrifício imposto. E as pragas vieram, que todos nós conhecemos. E uma das últimas, a última praga, foi exatamente
a visita do anjo da morte que iria ceifar a vida de todo o primogênito de cada uma das famílias egípcias, e orientou o anjo que, para que fossem preservadas as vidas dos primeiros filhos das famílias hebreias, que no portal das suas casas fosse untado com o sangue do cordeiro, o cordeiro imolado. E nos conta a história, nos diz a espiritualidade, que este cordeiro, que faz parte inclusive da primeira comemoração da Páscoa judaica, esse cordeiro deveria ser escolhido como o animalzinho mais querido da família e criado por alguns dias como se fosse parte da própria família. E os filhos conviviam com o cordeiro, eles se alimentavam com a família, ele dormia com a família, ele era tratado como um próprio membro da família, de tal forma que se engendrou um vínculo afetivo com aquele animalzinho indescritível, um amor sem tamanho. E no dia anterior à passagem do anjo da morte, o cordeiro deveria ser imolado, o cordeiro deveria ser morto e sua carne deveria ser utilizada para alimento das famílias. Portanto, queridos irmãos, a Páscoa é um momento de dor, é um momento de perda, é um momento de perda de um ser amado. O cordeiro representava o amor, o cordeiro representava a família, o membro da família que deveria ser imolada, que deveria ser morta. Ou seja, o cordeiro representa a perda, o que nos leva a refletir que só existe a genuína transformação quando nós perdemos alguma coisa. Só existe a legítima reforma, só existe a legítima reflexão quando nós nos desvencilhamos de alguma coisa. Portanto, nós devemos nos lembrar que 1700 anos depois de Moisés, aproximadamente, veio Jesus e durante 3 anos conviveu com seus discípulos. Conviveu de uma forma íntima, de uma forma sem precedentes, que palavras não podem descrever o amor que se formou entre aquele pequeno grupo. Ele participava da vida íntima dos seus discípulos, ele ia pescar com seus discípulos, viajava de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, pregava para os seus discípulos e com os seus discípulos. Muitos dos prodígios que Jesus realizou foi exatamente diante de seus discípulos, que assistiram atônitos o poder daquela criatura, daquele ser. Um amor imenso se forma entre Jesus e os discípulos. E depois de 3 anos, numa quarta-feira, uma quarta-feira que nós, cristãos do século 21, dizemos a quarta-feira santa, ele se reúne pela última vez com esses discípulos e anuncia: eu vou vos deixar. Eu deixarei o plano material e vou viver no plano espiritual, mas o meu amor por vós continuará o mesmo.
de tal forma que, em direcionando-se a Pedro, diz: meu amor por ti, Pedro, é tão grande que tu vais me trair e vais me negar. No entanto, meu amor por ti não vai diminuir. E no meio daquela ceia, a Santa Ceia, ele dirige-se a Judas e diz: tu vais me entregar da mão dos judeus, tu vais me trair por alguns dinheiros, mas o meu amor por ti continuará o mesmo e o de sempre. O cordeiro, lembram-se, o cordeiro iria ser imolado. E de tal forma que a saudade iria ser tão grande que a falta do Cristo iria ser tão imensa, tão dolorosa, que quase insuportável seria. Assim como o cordeirinho que foi imolado há 1700 anos atrás, a falta que ele fez foi quase insuportável para aquelas famílias. Mas nós temos que nos lembrar que quando nós tratamos de religiosidade, e a Páscoa é uma festa, é uma comemoração que tem tudo a ver com religiosidade, nós tratamos de símbolos. A religiosidade não permite linguagem científica. A religiosidade não permite a linguagem concreta, a linguagem analítica e objetiva da ciência. Muito menos a linguagem indagativa, questionadora, confrontadora e especulativa da filosofia. A linguagem da religiosidade de que trata a Páscoa é uma linguagem de metáforas, de símbolos, é uma linguagem quase onírica, é uma linguagem de sonhos. É assim que nós devemos encarar a Páscoa, uma linguagem de sonhos. Ora, alimentar-se do cordeiro precisava uma experiência transcendente, uma experiência de religiosidade. Afastar-se do Divino Mestre, perder a presença física do Divino Mestre, necessitava da mesma forma uma experiência transcendente, uma experiência sublime de religiosidade. Essa experiência de religiosidade depende de cada um e cada um a vê de uma forma. É a experiência que nós temos com Deus, é a experiência que nós temos com a vida que nos cerca, com o mundo que nos rodeia, é a experiência que nós temos conosco mesmo e com o nosso semelhante. É algo extremamente individual, é algo que está intimamente ligado ao próprio ser. Não se pode explicar, somente se pode sentir. Ora, depois daquele dia, daquela memorável e inesquecível reunião da Santa Ceia, Jesus é imolado, sacrificado e morto de forma infamante. E no terceiro dia ressurge em corpo espiritual e vai ter com seus apóstolos, com seus discípulos, e vai ter com aqueles a quem ele tanto amou e ama até os dias de hoje. Talvez nós não compreendamos, mas a Páscoa é exatamente o sentido verdadeiro da Páscoa que nós devemos levar em conta, nós que nos dizemos espíritas cristãos, é exatamente esse momento de ressurgir, é o momento da ressurreição, é o momento em que nós vamos nos compenetrar e certificar
de que a morte é apenas uma passagem. A morte é a Páscoa, é o Pessá, é a passagem, é a transformação. E é esta reflexão que nós devemos ter neste dia. É esta reflexão que nós devemos ser levados a pensar neste dia sublime para a cristandade. Apesar de não comemorarmos, é um dia de introspecção, de ensimesmamento, onde todos nós espíritas devemos mergulhar em nós mesmos e repensar a nossa Páscoa, a nossa passagem do homem velho para o homem novo, passagem da criatura materializada, da criatura extremamente ligada às coisas materiais, para a criatura espiritual. Nós devemos repensar sobre a nossa missão na face da terra, que é de evoluir espiritual e intelectualmente. Essa é nossa missão. A Páscoa é momento de reflexão para o espírita de que não existe transformação sem dor, não existe transformação sem lágrimas, não existe transformação, não existe mudança sem nos livrarmos de alguma coisa a que tanto amamos. As coisas do mundo, os sentidos que falam muito alto, as paixões inferiores, nós somos muito ligados a isso. Nós amamos essas coisas. É preciso deixar com que essas coisas morram, para que nós ressurjamos o homem novo, o homem espiritual. Nós estamos vivendo dias de extrema tristeza no mundo, mas nós devemos agradecer a Deus, porque este momento, que coincide com a data cristã da Páscoa, também é um momento de passagem, também é um momento de reflexão, onde na solidão, na dor, no afastamento social, nós temos que fazer renascer os valores espirituais em nós. Nós andávamos ligados no 220, nós andávamos em busca das coisas do mundo, nós andávamos aflitos, enlouquecidos, em busca da sobrevivência, do poder, do dinheiro, da glória. Essas coisas têm que morrer. E este é o momento de reflexão. Este é o momento sublime que foi nos dado por misericórdia de Deus. Agradeçamos o momento. É um momento de reflexão, de repensar, de fazer renascer. A Páscoa é renascimento. É preciso fazer renascer o homem novo. E este é um momento mais que propício para nós repensarmos o quanto nós estamos afastados daquele que nos amou, daquele que é amigo incomparável, daquele que é o mestre por excelência das nossas vidas. É momento de repensar a própria Páscoa, porque no caminhar da carruagem nós trocamos Jesus por coelhinhos e ovos de chocolate. É muito triste, é muito triste. Para nós espíritas, então, apesar de não comemorarmos a Páscoa, é momento de reflexão no seguinte sentido. Para nós deve ser a celebração do amor, a dedicação a Jesus, deve ser a plena convicção da imortalidade da alma. Essas são as reflexões a que nós estamos sendo chamados. Essa é o repensar da nossa vida. Nós temos
que, através da experiência da dor, através da imolação do Cordeiro que foi criado, que foi amado e que esteve entre nós, fazer renascer o homem novo. É preciso trazer a Páscoa para a dimensão espiritual. E o momento é propício. O momento é agora. A dimensão espiritual da Páscoa, o repensar do ser pelo próprio ser. Ora, queridos companheiros, o mundo vive a crise da pandemia. E a mensagem final que nós gostaríamos de deixar é que nós não temos que pensar no mal, nós não podemos achar nem duvidar da misericórdia, da bondade infinita de Deus, que mandou algo para nos destruir. Não é para destruir, é para fazer acordar, é para despertar aqueles que dormem, é para fazer alertar a humanidade que vive imantada aos sentidos e às coisas do mundo. E é preciso que haja renovação. Depois desta, o mundo não será mais o mesmo. As pessoas não serão mais as mesmas. Nós temos plena convicção disso. Porque, em não havendo mudanças, a natureza de Deus, o próprio universo, encaminhará outros ceifadores, e outros elementos vão empurrar o homem para essa realização espiritual, ou seja, ou por bem ou por mal, ou pelo amor ou pela dor, nós temos que evoluir. Então, nós temos mais a que agradecer, temos que alimentar, acima de tudo, a esperança e a fé de que esse momento é um momento transitório, é um momento passageiro. Isso vai acabar, isso vai se diluir no tempo. É para o nosso bem, é para a nossa felicidade. Alimentemos a fé em Deus. Tenhamos a compreensão de que é preciso nos orientarmos através da ciência, através da medicina, mas não entremos no consciente, inconsciente coletivo do pavor, do medo, porque o medo abre portas espirituais. O pavor baixa a imunidade espiritual e, consequentemente, como tudo nasce no espírito, diminui a imunidade do corpo. Fé, esperança e oração. E que nós, a partir de agora, tenhamos a plena convicção de que é preciso deixar os coelhinhos e os ovinhos de lado e voltarmos-nos para a verdadeira, a única e exclusivo, o único e exclusivo sentido da Páscoa, que é o renascimento, que é a transformação, que é o eclodir do homem espiritual. É este o sentido da Páscoa espírita. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ampare, e que esteja sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos guiando, e que assim seja. Muito obrigado, queridos, muito obrigado.